Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um ensinamento do conteúdo aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos estar falando hoje sobre os médiuns, né? Sobre a mediunidade, sobre a tarefa dos médiuns e no final a oração, né? Dos médiuns. E se eu sentir dizer alguma coisa a mais, então fica até o final e espero que faça muito bem. Então entendam que todos somos médiuns, né? Temos graus mais avançados, baseado nas pendências de vidas passadas. Então, cada um recebe aquilo que precisa para poder estar saudando as pendências de outras existências, ok? Então, cada um vai vir de acordo com o que necessita e quanto maior a mediunidade, maior a responsabilidade, né? Não é brincadeira, né? Então vamos lá. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito toda a carne, sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos idosos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos idosos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço, não é mesmo? Com o microscópio, se descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. Os médios são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns o de que devem compenetrar-se bem para não fazerem mau uso de suas faculdades mediúnicas. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrílego. Utilizar por divertimento e distração para si e para os outros faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem dos seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. Aí vem a reforma íntima, né?
O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Então não adianta a pessoa falar de boca cheia as coisas, mas não agir na própria vida, né? Se às vezes, a árvore boa, né, é pelos frutos que ela produz, né? Se identifica-se uma árvore frondosa, né, pelos frutos que ela produz, ou seja, pelos atos, pelas atitudes, né? Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficam livre o campo aos maus. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril e inútil, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que ele pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações recebem elogios, não deve se envaidecer com isso, porque as cabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Por isso que é bem importante a oração diária. É importante, além de orar, vigiar pensamentos, sentimentos, atitudes, para não dar brecha. Porque não adianta a gente, às vezes, colocar culpa nos obsessores, colocar culpa nos vampiros espirituais, se somos nós, apenas nós, que abrimos brecha por nossos vícios internos, vícios externos, né? Por pensamentos ruins, por julgamentos negativos para com os outros, né? Aonde, se eu enxergo um defeito no outro, nada mais é do que o que eu tenho em mim, senão eu não enxergaria, né? Então não nos cabe ficar apontando o dedo para os outros, ficar dizendo nomes, né? Chamando, xingando, se cabe a nós simplesmente não olhar, não ter um mau olho, né? Não ter um mau olho. A sequência aqui é a prece, tá? Quem quiser fazer comigo aqui, a prece dos médiuns, tá? Vai ser muito bom. E quem quiser está dentro do Evangelho, ou existe um livro separado que é coletânea de preces espíritas, tem um livrinho que é só a coletânea das preces espíritas, mas também tem atrás, né, no caso no final do Evangelho tem a coletânea de preces espíritas, e essa aqui é a prece número 10 da coletânea de preces espíritas, tá bem?
Para quem tem o Evangelho, aqui nesse que eu tenho, página 454, tá? Esse aqui é o Evangelho da Federação Espírita Brasileira, tá? Então é isso, gente. Quem tem, seja qual grau que tenha, precisa colocar em prática, precisa fazer o que puder para auxiliar o outro através desse dom emprestado por Deus, para que possamos saldar as pendências de outras existências, aonde a gente já acometeu muitas coisas erradas, né? A gente cometeu muitos erros, que geraram consequências negativas. E muitos de nós que vai trabalhar, então, com isso de uma forma bastante abrangente, vai estar resgatando quem já fez mal para poder estar encaminhando para a luz, tá? Então, não é brincadeira, não, né? E como diz aqui, né? Os elogios não deve ocorrer a vaidade espiritual, tá? E também não deve brincar com isso, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Ok, vamos lá então finalizar com a nossa prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido a crítica, e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentires, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos. Então, gratidão, né, por estarem acompanhando aqui. Tem gente que está acompanhando desde o primeiro. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima, então. Se você gostou, quiser deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima aqui no canal. Tchau, tchau.